Muito boa tarde, ouvintes. Estamos começando mais um programa Expresso Esportivo. E eu estou aqui com a minha amiga Luana Meirelles. Boa tarde, Luana. Boa tarde, Eduardo Marques. Boa tarde, ouvintes. Sejam bem-vindos ao programa Expresso Esportivo, aqui na programação da Rádio Uniriter. Agora, 5 horas e 1 minuto da tarde, 24 graus a temperatura no altos do bairro Teresópolis. E vamos para os destaques de hoje. CBF começa a usar árbitros de vídeo após confusão em partida com o Corinthians. Hamilton vence no GP de Singapura e dispara na Fórmula 1. Campeão pelo Novo Hamburgo, o técnico Beto Campos é anunciado no Criciúma. Confira agora os fatos históricos do dia de hoje no esporte. O Estádio Olímpico Monumental completa hoje 62 anos. O antigo casarão do Grêmio, que agora está abandonado, foi o palco dos Jogos do Tricolor de 1954 até o começo de 2013. O último jogo do estádio gremista foi contra o Veranópolis, pelo Campeonato Gaúcho. E o zagueiro Erley foi o último a balançar as redes do casarão. Legal, Eduardo. Outra curiosidade interessante do dia é o aniversário do ex-goleiro da Inglaterra, David Seaman. O arqueiro estava no campo da partida das quartas de semifinal da Copa do Mundo de 2002, contra o Brasil. Na ocasião, sofreu o famoso gol de falta de Ronaldinho, que entrou para a história das Copas. Falando em aniversário, hoje completa 26 anos o lateral direito Mário Fernandes, ex-jogador do Grêmio. Hoje naturalizado russo, o atleta do CSKA pode atuar pela seleção russa na Copa do Mundo de 2018. E agora vamos ao quadro Dicas de Saúde. Hoje vamos saber quais são os benefícios que os exercícios físicos trazem para o nosso corpo. E você sabe, Eduardo, se podemos tomar água durante ou pós uma atividade física? Pois é, são essas perguntas que a graduanda de Educação Física Evelyn Caroline, que estuda no IASP, em São Paulo, irá responder agora. Olá, Evelyn. Olá, Luana. Olá, programa Expresso Esportivo. A dica que eu venho compartilhar com vocês hoje é sobre a importância do exercício físico na qualidade de vida das pessoas. Além de trazer benefícios ao sistema respiratório e cardiovascular, o exercício físico fortalece os músculos, os ossos e ajuda aquelas pessoas também que querem perder peso, né? Uma dica bem legal e importante que eu dou para vocês é que vocês escolham um exercício físico, um esporte, seja também corrida, caminhada, andar de bicicleta, alguma coisa que você goste, para que o exercício se torne mais prazeroso, né? Porque quando a gente pratica exercício, o nosso corpo libera um hormônio chamado endorfina, que é responsável pelo bem-estar e autoestima, ajudando assim também nas questões psicológicas, né? E é importante também beber água durante e após o exercício que a gente estiver fazendo, porque quando a gente está realizando alguma atividade física, o nosso corpo perde bastante água, então é importante repor essa água, né? Então é isso aí, é com vocês, Uniriter Sports. Obrigada, Evelyn, e esse foi mais um quadro de Dicas de Saúde. Contigo, Eduardo. Muito obrigado, Luana, e agora as notícias do dia. Depois de perder para Chapecoense, Grêmio se prepara para os Jogos da Libertadores. Não é isso, repórter Dan Gonçalves? Boa tarde, Luana. Boa tarde, Eduardo. O Grêmio jogou com o time titular contra a Chapecoense, mas perdeu na arena por 1-0 com gol do atacante Arthur. O tricolor continua na segunda posição com 43 pontos, mas agora 10 pontos do líder Corinthians. E a Chape se afastou da zona de rebaixamento e agora é a 14ª colocada com 28 pontos. Como está a preparação do time para a Libertadores, Dan? Agora o Grêmio foca na Libertadores, vai jogar na Arena contra o Botafogo às 21h45, quarta-feira, feriado. No jogo da volta no Rio de Janeiro foi 0-0, né? Agora o Grêmio precisa vencer para se classificar. Lembrando, empate com gols dá o Botafogo, 0-0, prorrogação e pênaltis.
Time do Grêmio é esperado com Marcelo Groi, Edilson ou Leonardo Moura, lembrando que o Edilson sentiu uma pancada, Jeromel ou Bressan, Kahneman, Bruno Cortez, Michel retorna após suspensão, o volante Arthur, Ramiro, Fernandinho e Luan deve voltar, ou vai jogar o Leonardo Moura, ou até mesmo Everton e Lucas Barrios. O time do Botafogo já vem com Catito Fernandes, Luiz Ricardo, Joel Carli, Igor Rabelo e Victor Luiz. Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, João Paulo e Leonardo Valência fecha o meio campo e o ataque é de Rodrigo Pimpão e Roger. A expectativa é que a Arena tenha mais de 50 mil torcedores para acompanhar esta partida. É contigo, Eduardo e Luana. Atlântico de Erechim demite o técnico Sérgio Lacerda, com repórter Carlos Eduardo Neto. Isso mesmo. Boa tarde, primeiro, Eduardo e a Luana. Em comunicado publicado pelo Atlântico de Erechim em seu site oficial na tarde desta segunda, o Galo anunciou a saída do treinador Sérgio Lacerda, pouco mais de um ano no cargo. Segundo o clube, a decisão foi tomada em comum acordo com o treinador. A mesma nota explica que o motivo da decisão foi a busca por melhores resultados na temporada. A expulsão de Lacerda no empate diante do Joaçaba na partida de ida das oitavas de final da Liga Nacional, somados com a precoce eliminação na Copa do Brasil de Futsal para o Modesto Horizonte, do Ceará, pesaram na escolha da direção do clube. Mas o time de Erechim não ficou muito tempo sem um comandante técnico não, já que agora há pouco, nessa terça, dia 19, o Atlântico anunciou Gilmar André Teles Souza, Giba, como novo treinador da equipe. Giba já tem sua identificação com o clube, já que foi jogador do Verde Rubro por 6 temporadas, e seu último trabalho como técnico foi no América de Tapera, aqui do Rio Grande do Sul. Gilmar estreará contra o SASI de Selbac, aqui do estado, nessa quarta-feira pela antepenúltima rodada da primeira fase da Liga Gaúcha de Futsal. E agora vamos falar do Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino com a nossa repórter Paula Fernandes. Oi, boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Luana e Eduardo. Então, no Campeonato Gaúcho, o Ijuí jogou 2 vezes nesse domingo, dia 17. A primeira partida foi contra o Guarani e acabou em 2-2. De tarde, enfrentou o Estrela e venceu por 2-1. A próxima rodada acontece amanhã, dia 20, entre Oriente e Sapucaiense. Os líderes até o momento são Grêmio pela chave A, Mundo Novo pela chave B e o Internacional pela chave C. É contigo, Luana. Hamilton triunfa em Marina Bay e dispara no campeonato. É isso mesmo, Robson Nunes? Isso mesmo, Luana. O piloto inglês Lewis Hamilton ganhou com facilidade essa etapa em Singapura, porque os principais adversários dele, as duas Ferraris, bateram na primeira volta. Em um incidente envolvendo o piloto holandês Max Verstappen da Red Bull. A vantagem que o Hamilton tinha do Vettel era de 3 pontos e aumentou para 28 com a vitória do piloto inglês em Marina Bay. O brasileiro Felipe Massa largou na 17ª colocação e terminou a prova na 11ª. O próximo GP vai acontecer no dia 1º de outubro na Malásia, no Circuito Internacional de Sepang. Campeão pelo Novo Hamburgo, o técnico Beto Campos é anunciado no Criciúma. É isso mesmo, Vinícius Apple? É isso mesmo, Eduardo. Nesta manhã ele foi anunciado no Criciúma de Santa Catarina. O Beto deve ficar no time catarinense até o final do Campeonato Brasileiro da Série B. De acordo com a assessoria do Novo Hamburgo, ao fim do ano ele retorna para manter o trabalho dele no Novo Hamburgo, como ele havia sido apresentado agora no início deste mês, né? Perfeito. E agora vamos para um rápido intervalo comercial. Não saia daí.
Estamos de volta com o programa Expresso Esportivo. Agora são 5h12 da tarde, temperatura de 24 graus aqui no Alto Teresópolis, em Porto Alegre. Muito bem, Luana, eu estive conversando com o conselheiro do São José, Milton Machado. Foi um papo muito interessante sobre a campanha do Zequinha na Série D do Campeonato Brasileiro e sobre as pretensões do clube para o futuro. Confira essa entrevista exclusiva. O programa Expresso Esportivo visita o estádio Passo da Areia e confere a vitória do São José na Copa Paulo Santana. Entrevistamos o presidente do São José, Milton Machado, que fala sobre a campanha e o planejamento do clube. Claro que nós fizemos um planejamento, era a nossa intenção. Talvez esses resultados agora na Copinha seja até reflexo, né, de não termos conseguido. A gente vê que muitos atletas ficaram um pouco desanimados, mas isso passa, né? Já deu para ver hoje com essa reação para cima do Aimoré, e acredito que nós vamos nos preparar aí tanto para as finais dessa Copa, como também para o Gauchão, e buscar uma vaga e tentarmos no ano que vem novamente a Série C do Campeonato Brasileiro. São José é um exemplo para os clubes do interior, né? Um clube que mantém em todas as competições em todo o ano. E 2018 não vai ser diferente? Claro que não. Veja você que as categorias de base nós somos líderes em todos os campeonatos. Todos, né? Só nós somos líderes hoje nos profissionais. Mas se você pegar lá do sub-12 até o sub-19, sub-20, nós estamos liderando a competição. Então é sinal que o planejamento está certo, está correto, né? E agora, claro, precisamos ajustar, afinar um pouco mais o time profissional para que a gente não passe por esse sufoco que a gente vinha passando aí. O que seria ficar de fora de uma Copa dessas aí seria até um desastre para nós, né? Eu acho que o São José não mereceria ficar de fora de uma Copa igual a essa, que é importante, inclusive, para a Copa do Brasil e para a Série D do ano que vem. Olha, eu acho que planejamento, as contas em dia, né? Aqui todos os atletas profissionais do Brasil inteiro sabem que o mês tem 30 dias, né? No dia 5, todos os atletas, todos os funcionários estão recebendo seus salários. Nós estamos com impostos, com tudo, né? Certo. Então, acho que o São José só tem a ganhar com isso, né? Só tem que se preparar em campo para que a gente possa fazer um bom campeonato gaúcho, né? E quem sabe chegar, como eu digo, às finais da Copa Paulo Santana. Shall we begin? Tá aí então a entrevista com o conselheiro do Zequinha, que esteve junto com o clube nesse momento tão importante. Pois é, Luana, foi uma pena, o clube não conseguiu acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, mas foi uma boa campanha. Agora vamos a mais um bloco de notícias. CBF começa a usar árbitros de vídeo após confusão em partida do Corinthians. É isso mesmo, Dan Gonçalves? O que vocês acham do árbitro de vídeo, Luana e Eduardo? A dúvida aí, hein? Pois é, vamos ver se vai ajudar ou atrapalhar, não é, Dan? Então, no jogo do Corinthians, que voltou vencendo o Campeonato Brasileiro, ganhou de 1-0 do Vasco, no lance o Jô marcou com o braço o gol da vitória do time paulista, né? Uma curiosidade é que no Campeonato Paulista, na semifinal, teve um lance em que o Rodrigo Caio e o Jô disputaram a bola junto com o goleiro do São Paulo e o juiz deu um amarelo pro Jô e falta pro time do São Paulo. E com aquele amarelo seria o terceiro e o Jô ficaria de fora do jogo da volta e o Rodrigo Caio avisou o árbitro que não foi falta e o cartão foi cancelado. O Jô teve a chance de retribuir agora contra o Vasco e não fez. Depois de toda essa polêmica, a CBF decidiu que na próxima rodada do Campeonato Brasileiro vai usar o árbitro de vídeo. Alguns clubes já se manifestaram.
Os clubes como Atlético Mineiro, Avaí, Bahia, Corinthians, Botafogo, Chapecoense, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras, São Paulo e Vasco são a favores do uso da tecnologia. Atlético Goianiense e Sport não são a favor, já se manifestaram o contrário porque alegam que os árbitros não estão preparados para o uso desta tecnologia. Já Atlético Paranaense, Coritiba, Ponte Preta, Santos e Vitória ainda não se manifestaram sobre o assunto. Falando um pouquinho mais do campeonato, né? O líder continua o Corinthians com 53 pontos, voltou a vencer, né? O Grêmio ficou a 10 pontos, que é o vice-líder, que perdeu na rodada 43. O Santos, terceiro, 41. Palmeiras, quarto, com 40. Flamengo, quinto, com 38. E o Cruzeiro fecha o G6 com 37 pontos. Os clubes classificados à zona da Libertadores para 2018. É contigo, Luana e Eduardo. E as oitavas de final da Liga Nacional de Futsal, quem conta para nós é o repórter Carlos Eduardo Neto. Isso mesmo. Nesse sábado, dia 16 de setembro, os gaúchos entraram em quadra, todos fora de casa, e não conseguiram voltar ao Rio Grande do Sul com bons resultados. A equipe de Carlos Barbosa foi derrotada pelo Minas Futsal por 3-1. A Sueva e Atlântico de Erechim conseguiram apenas empatar contra o Copa Agril Futsal e Joaçaba, respectivamente. O Atlântico de Erechim fará seu jogo de volta no dia 30 de setembro, enquanto a Sueva jogará no dia 4 de outubro e a CBF no dia 6 do mesmo mês. Lembrando que na Liga Nacional de Futsal não há gol qualificado. Então pedimos boa sorte aí para os times gaúchos que estão na busca do título na maior competição brasileira de futsal. O Internacional vence o Figueirense por 3-0 e reassume a liderança da Série B. Com os detalhes dessa informação, o repórter Matheus Suminski. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Luana. Bom, o Internacional venceu o Figueirense por 3-0 no estádio Beira-Rio com gols de Potker, Damião e Nico Lopes. Com o resultado, o Inter chegou a 45 pontos e reassumiu a liderança da Série B com a mesma pontuação do América Mineiro. Destaque para a atuação do lateral esquerdo Wendel, que deu 2 assistências. Para a próxima partida, D'Alessandro levou o terceiro cartão amarelo e está fora. Os candidatos à vaga são Camilo, que se recupera de lesão, e Felipe Gutierrez, que atuou na derrota para o Juventude e foi elogiado pelo técnico Guto Ferreira. Fora de campo, o Tribunal Superior do Trabalho condenou o Internacional a indenizar uma historiadora por assédio moral praticado por jogadores da categoria de base. A historiadora trabalhou no Museu do Inter por 3 anos e alegou que pediu demissão por considerar insustentável o tratamento que recebia dos jogadores da categoria de base. E os outros times gaúchos na Série B, repórter Matheus? Bom, o Juventude, em confronto direto pela vaga na elite do futebol brasileiro, venceu o Criciúma por 2-1 fora de casa, com 2 gols do volante Lucas, e entrou de vez na briga. A equipe da Serra chegou aos 40 pontos, mesma pontuação do quarto colocado Paraná, e o técnico Luiz Carlos Vinck do Criciúma foi demitido do comando técnico da equipe catarinense após a derrota. O Brasil de Pelotas, com foco em se manter na Série B, venceu o CRB no estádio Bento Freitas debaixo de chuva por 2-0, com 2 gols de Rafinha. O Chavante subiu 4 posições, ficando na 9ª colocação com 33 pontos. É contigo, Eduardo. E como foram as quartas de final na Série C do Campeonato Brasileiro, o repórter Vinícius Appel? Bom, as quartas de final da Série C tiveram início já, né? No sábado, dia 16 de setembro, aconteceram as 2 primeiras partidas. Jogando em casa, o Volta Redonda perdeu por 1-0 para o Sampaio Corrêa. O Fortaleza venceu em casa o Tupi, o placar final foi de 2-0. Já no domingo, dia 17 de setembro, aconteceu a partida entre Confiança de Sergipe e São Bento de São Paulo. O jogo terminou em 2-0 para o time paulista. Na segunda-feira, dia 18 de setembro, a partida entre Tombense e CSA terminou em 2-0 para os visitantes. O jogo encerrou as partidas de ida para a final, das quartas de final. As partidas de volta estão marcadas para os próximos dias 23, 24 e 25 de setembro, Eduardo e Luana. E repórter Vinícius, e como está a Copa Paulo Santana? Como é que ficou definido a próxima fase dessa competição? Bom, chegou nesse final de semana ao fim a fase de grupos da Copa Paulo Santana, né? Os classificados do grupo A foram Guarani de Bagé e Pelotas. Já no grupo B, quem se classificou foi o Cruzeiro, o Aimoré e o São José. No grupo C, a classificação ficou com o Internacional e com o Ipiranga. Devido à desistência de alguns clubes, o regulamento teve mudança. Eles desistiram antes do início do campeonato, né? E assim, os terceiros colocados do grupo A e do grupo C vão se enfrentar em 2 partidas. Essas partidas constituem a eliminatória.
Essa fase vai ser disputada por Grêmio e Três Passos. O primeiro jogo deve acontecer nesta quarta, às 3 da tarde, no centro de treinamentos do Três Passos. Já o jogo de volta está marcado para o mesmo horário do dia 23 de setembro, no CT Hélio Dourado. E pelas partidas de ida e volta das quartas de final, o Pelotas enfrenta o Guarani de Bagé, o São José pega o Internacional, o Aimoré joga contra o Ipiranga e o Cruzeiro enfrenta o vencedor do embate entre Grêmio e Três Passos. Tá certo. Seleção feminina de futebol disputa mais um amistoso na Austrália, com a repórter Paula Fernandes. É isso mesmo, Luana. O confronto acontece nesta terça-feira, 19, às 6h30, pelo horário de Brasília. O amistoso acontece no McDonald Jones Stadium, na cidade de Newcastle. O primeiro jogo, a Austrália venceu por 2-1 A técnica Emily Lima realizou o treinamento tático de conhecimento do gramado para melhorar a marcação e a saída de bola das jogadoras. É com vocês. Após a briga com Cavani, Neymar pede que o uruguaio seja negociado pelo PSG. Contigo, Leonardo Ambrosio. É isso aí, Luana. O Neymar causou polêmica de novo na França, ali depois de brigar em campo com o Cavani na hora que foi assinalado um pênalti ali. O uruguaio e o brasileiro entraram em disputa para ver quem ia bater a penalidade. E no fim acabou o Cavani batendo e desperdiçou a oportunidade ali, né? No final da partida, de acordo com o jornal espanhol o Sport, o Neymar teria pedido agora para que o PSG negociasse o Cavani. Né? Tamanho atrito, né, que causou entre os dois jogadores. Além do pênalti, teve outra ocasião na partida em que foi assinalada uma falta dessa vez, né? E mais uma vez o brasileiro e o uruguaio entraram em conflito ali. O técnico Emery do PSG disse que não cabia a ele naquela hora ali assinalar quem é que ia bater o pênalti, tampouco a falta, e que ele esperava que o atrito entre os dois ali conseguisse ser resolvido de forma pacífica, né? Mas fica aí esse impasse agora entre os dois atacantes do PSG. O Neymar chegou lá causando, né? É isso aí, Luana. Perfeito. Esse foi Leonardo Ambrosio. Esse foi o programa Expresso Esportivo. Muito obrigado a todos. A apresentação foi de Eduardo Marques e Luana Meirelles. Produção Paula Fernandes. Na reportagem, Carlos Eduardo Neto, Dan Gonçalves, Robson Nunes, Matheus Suminski e Vinícius Appel. Mesa de áudio, Guilherme Klafke. Chefia de reportagem, Leonardo Ambrosio. Até o próximo programa.